Tá. Oi, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Normal? Oi, gente. Boa tarde. Só não tô vendo o Marcos aqui, mas não sei se aparece pra mim. Eu tô te vendo. Eu também, tô vendo vocês. Marcos tá vendo Daphne? Uhum. Então, Mas eu não tô vendo. acho que é a internet, assim, que o Instagram pra não cair, ele tira a imagem, né? Não sei. Mas acho que Mas eu tô ouvindo ele. beleza. Boa tarde, gente. Boa tarde pra quem tá assistindo também, acompanhando a gente. Eu sou a Júlia, eu sou agente mobilizadora do Cinema Movimento de Pernambuco e também sou estudante de Geografia da UFPE. E para quem não conhece, o Cinema Movimento é um projeto de cinema que ele está acontecendo de forma nacional. E a edição de 2024, ela começou no meio do ano até agora janeiro e está contando com 5 filmes de exibição sobre direitos humanos. O projeto ele é idealizado pelo MPC Filmes, que é uma produtora lá do Rio de Janeiro, e tem parceria do governo federal junto com o Ministério da Cultura e patrocínio da Petrobras. Para quem não conhece ainda o projeto, ele está acontecendo com sessões físicas. Então tem o circuito praça, tem o circuito escola, e o que a gente está participando aqui é o circuito universitário, que está acontecendo de forma híbrida. Então, estava tendo sessões nas universidades, com a exibição dos filmes e depois um debate para debater os temas. E também está tendo as lives, que é para debater online, que também você pode acompanhar. Se não tiver assistido o filme, tiver interesse de assistir, é só entrar no site do MPC, no Instagram da MPC, que é @MPCFilmes, e ali no link dele, na bio dele, vai ter o link com todos os filmes disponibilizados e poder assistir gratuitamente. Os filmes vão estar disponíveis até o final de janeiro, então aproveita aí que já está chegando no final do circuito. Então, o filme de hoje a gente vai debater sobre o Para Onde Vão as Feiticeiras, que é um filme LGBT. Ele foi gravado lá em São Paulo e vai realmente é meio que uma intervenção artística em espaços públicos, assim, então na rua mesmo, no centro de São Paulo, e vai, né, debater vários assuntos, tanto LGBTs quanto sociais, assim, de maneira ampla. Os convidados de hoje são Daphne e Marcos, que são estudantes. Daphne é estudante da UFPE, Marcos da Rural. E aí eu pedi para vocês mesmos, né, se apresentarem um pouco, falar sobre a vivência de vocês, as vidas acadêmicas. Certo. Se quiser começar, Marcos, fica à vontade. Não, primeiras não, né? Eu, eu começo ou ele começa? Porque eu não tô vendo isso. Você, Divan. Ah, tá. Tudo bem. Ai, obrigada. Então, boa tarde, pessoal. Me chamo Daphne. Eu sou doutoranda em Geografia, né, pela UFPE, no programa de pós-graduação em Geografia. E, assim, sou formada em licenciatura em Geografia, então essa minha trajetória acadêmica, né, e de vida também sempre se voltou muito para essas questões sociais, e a geografia entrando na minha vida aprofundou muito mais essas questões, né, esse olhar crítico para essas dinâmicas que muitas vezes, né, acontecem diariamente, assim, em relação às injustiças sociais. Então, ter esse olhar e trazer isso para o ensino, né, para poder trazer essa discussão para a sala de aula e debater isso com os jovens é sempre muito importante. E o audiovisual, eu acredito que é uma ferramenta muito essencial também, principalmente algo que eu pesquiso também no meu trabalho, né, que eu tento alinhar recursos digitais, né, para o ensino da geografia e fazer com que isso faça uma transformação na educação, né? Principalmente na educação geográfica. Então, é basicamente isso, assim. Oi, gente, eu me chamo Marcos, eu sou estudante de licenciatura em Química da UFRPE. Eu faço parte, né, do grupo PET, onde a gente também, além de trabalhar com pessoas idosas, onde a gente trabalha na parte de letramento, a gente também trabalha com pessoas em situações de rua. Eu sou um estudante negro, né, gay também, lá da universidade, então, assim, eu tenho toda uma vivência, eu vejo como academia e eu tento integrar essa minha vivência da academia também para os meus alunos, né, para o ensino, e deixar algo mais didático e mais fácil, assim, tentando ver todas
as vivências das pessoas e malear as situações. Mas é isso. Bom, então, agora que vocês já se apresentaram, eu ia perguntar, né, qual que foi a impressão de vocês sobre o filme, de que forma você acha que, sabe, se tem alguma cena que tocou vocês, alguma cena que incomodou, pode ser tanto positiva quanto negativa, assim, realmente a percepção de vocês sobre o filme. Vocês estão ouvindo? Sim, sim. Sim. Eu ia perguntar, assim, teve alguma cena que algum de vocês dois, assim, viu, que gostou? Então, o filme, né, ele não entrega muito no começo do que vai se tratar, assim. Mostra a cidade, né, então essa dinâmica urbana, né, e mostra um lado da cidade que não é tão privilegiado assim. Então, mostra a dinâmica da classe trabalhadora. E depois tem essa questão do grupo LGBT inserido nesse meio e vistos como estrangeiros, vamos dizer assim, pessoas muito diferentes daquilo, sendo que também a maioria deles também pertence a essa classe, né? Então, é sempre muito interessante a gente perceber que, enquanto sociedade, mesmo na comunidade, a gente também consegue perceber muito fácil o diferente e tratar ele como algo ruim. Então, isso me chamou a atenção no filme, que é justamente eles estarem nessa rua específica, né, nesse ambiente, e terem vivido também muitas violências ali durante a produção desse filme. Então, isso é diariamente, né, obviamente, mas ali filmado. Então, essas violências e se ver como diferente, né, não diferente bom, diferente ruim pelas pessoas, isso impacta muito, principalmente para trazer a sensibilização, né, de quem está assistindo o filme, também de quem está ao redor, de como essas pessoas, elas não não merecendo, elas ainda assim são xingadas, violentadas. Então isso é muito, muito pesado. E tem uma parte do filme também que eu achei muito angustiante, que mostra alguns recortes, né, de protestos que acontecem, e tem um recorte específico onde mulheres trans, né, estão sofrendo violência policial, principalmente. Então, é angustiante essa parte da gente ver pessoas sendo agredidas, né, e aí eu esqueci o nome dela, mas aí ela aparece e dá um grito, assim, dá um corte nessa parte da violência, e ela dá um grito, e é, de fato, é como você se sente depois que ela grita, você se sente como se estivesse gritando com ela, tipo, nossa, achei bem impactante essa parte também. Eu acho que... Pode falar, Marcos. Pra mim, uma parte que impactou bastante é aquela cena, né, onde eles estão como figuras mitológicas andando no centro de São Paulo, porque daí tira toda essa ideia de cinza, né, que São Paulo tem, porque eles usam ali a cidade para se expressar, estarem vivendo ali, peitando, resiliência. Então, assim, é um movimento de muita garra também. Então, são partes muito positivas para mim, que eu acho do filme, onde eles estão ali dando a cara, assim, e mostrando que eles são resistência. E é muito bom também como eles abrem espaço para as pessoas que estão, né, nesses ambientes e que sofrem essas violências também, mas que não estão atreladas à produção do filme, né, nem à direção, nem nada. E eles trazem essas pessoas para poderem falar também, né, desabafar sobre violências que vivem, sobre a rotina também, que quem vive a desigualdade na pele, né, a gente sente muito isso no dia a dia, então tudo é muito mais difícil. Então a gente sempre tem aquele grito guardado mesmo, né? E abrir esse espaço para as pessoas desabafarem, falarem também e se mostrarem apoio, né? Tem até o cara que descobriu que era bissexual durante a produção do filme, isso foi bem, bem legal também. Eu acho que uma das propostas desse filme também é meio que como que construiria uma democracia a partir de todas essas minorias, né? Porque cada minoria acho que vai ter uma urgência diferente, né? Uma demanda diferente. Então, acho que a própria comunidade LGBT também, né? Ela é muito plural, assim, não é só uma questão de sexualidade, uma questão de gênero, uma questão de expressão de gênero, de identificação. Então, assim, acho que, né, cada letra vai ter uma urgência diferente. E acho que até tem
não só do espaço geográfico estudado, das pessoas que passam por ali, até entre eles, assim, você vê que tem umas certas faíscas, assim, uns assuntos assim que são bem, acho que é um filme que você sai bem desconfortável, assim, sabe? Não é tipo, a história feliz e tal. Você tem várias cenas assim que dão muita agonia. Uhum. Grito. Acho que é da Preta Ferreira, se eu não me engano o nome dela. É. Acho que é muito simbólico, assim. E eu ia perguntar nessa questão do espaço geográfico, que até foi comentado em um dos debates também. Teve um professor de geografia que estava e ele falou sobre, ter achado muito interessante que eles escolheram estar na rua para fazer essas expressões, né? Porque uma coisa é você fazer a expressão artística em um espaço mais fechado, ali com algumas pessoas que foram prestigiar aquilo, então que sabem já a importância daquilo e têm curiosidade. Outra coisa é você estar na rua ali, né, assim, e teve várias cenas, inclusive, que eles estavam nem fazendo nenhuma expressão artística. Eles só estavam ali, parados, vestidos do jeito que eles estavam. E eram agredidos, assim, tipo, nada. Sim. É. Teve, acho que até uma cena que elas estavam conversando, eu acho, e jogam uma garrafa de vidro, assim, bem perto. Uhum. Então, tipo, acho que foi realmente mostrar isso, de que eu acho que remete muito essa questão de que a gente, às vezes, acho que muito com a tecnologia, com as redes sociais, acho que tem muitas discussões nas redes sociais que parece que a gente já está muito mais na frente do que de fato está, sabe? Então, até, por exemplo, no feminismo, tem essa demanda do feminismo que tem várias vertentes. Enquanto mulheres brancas estão lutando para, sei lá, poder trabalhar, mulheres negras estão desde sempre trabalhando e cuidando da casa, assim. Então, cada um vai ter uma demanda diferente. E também a gente tem essa mania de, às vezes, achar que alguns direitos básicos que a gente tem, eles não vão ser revogados, ou que todo mundo já sabe sobre isso, né? Acho que essa bolha, assim, então, de que... E que são universais, né? Todo mundo tem acesso a esses direitos. Então, acho que isso vai variar, assim, dependendo de um espaço que você está ocupando, de um lugar, você vai se sentir seguro em ser LGBT. Uhum. Mas quando você está no centro de São Paulo, que é algo que, né, teoricamente, é o centro de São Paulo, então é onde todo mundo vai ter que passar por ali, assim. Uhum. Vira um lugar completamente hostil, assim, né? Na universidade, tem universidades, tem prédios que você vai se sentir seguro. Mas para você chegar até lá, como é que vai ser? No ônibus, como é que vai ser, sabe? Andar de noite, andar de dia, o horário que você vai. Eu acho que uma parte também assim que me pega muito do filme é que ele coloca você para falar do seu local de fala, né? Ele justamente ele pega muito nesse ponto assim de você saber o seu local. Tem até uma discussão, acho que é logo no começo do filme, sobre que tem uma mulher branca que ela tá querendo, né, falar muito e tal, e eles começam sobre esse debate de, eu vivi, eu sofri na pele, então eu posso estar questionando. Aí ela fala assim, mas quando eu vi meu amigo passar, eu fui lá e peitei. Mas, tipo, não é Uhum. sobre você saber também escutar, sabe? A dor da outra pessoa e se colocar ali naquele momento e saber ouvir, né? Porque às vezes a gente tem que saber ouvir mais e calar menos, assim, calar mais, né? Mais Exatamente. silêncio. E assim, dependendo, né, se você é branco, se você é muito mais afeminado, enquanto tem um gay que ele entra muito mais no padrão da masculinidade, também tem essas disparidades, né, de tratamento, de até do olhar das outras pessoas. E justamente eles escolherem esse lugar, né, porque como a Júlia também comentou, que tem lugares que você se sente mais seguro do que outros, para ser quem você é. E aquela rua completamente, não dava para ver que não tinha muita segurança para ser em si. Aí eles foram muito corajosos de propor esse olhar também, essa análise crítica também sobre os lugares. E também serem quem eram, né? E gritar aquilo, cantar aquilo e falar com as pessoas sobre. Era algo bem interessante. E aqui em Recife, né, a gente tem muitos espaços também que as pessoas LGBTs elas acabam se sentindo muito mais confortáveis, né? Mas também que horas é destinada a essas pessoas para se sentirem confortáveis naqueles lugares, né? Então, tem ruas no centro do Recife que de dia é comercial, né? Ninguém pode ver um LGBT namorando, né? Sendo que se é, com a roupa que se quer usar, mas à noite é um lugar que essas pessoas elas vão lá
para socializar, para estar com os amigos, para ser quem se é, enfim. Então, Mas assim, tem esses espaços, assim. desculpa. Mas assim, em geral, essa questão de aceitação dos espaços é geralmente à noite, né? Onde não tem É, movimentação na rua. Então, daí a gente já vê a diferença, porque a pessoa, né, pessoas gays, LGBT, QIAP+, elas realmente só conseguem se sentir à vontade, assim, aqui em algumas ruas do Recife, se for depois das 10 horas da noite, onde não tem mais movimentação de jeito na rua, para você se sentir, conseguir se colocar ali quanto sociedade, né? Porque é muito complicado você sair de dia por diversos tipos de situações e o único momento que você tem é no final de semana, um sexta e sábado, poder sair de 10 horas da noite e se sentir confortável. É meio complicado, assim, a gente viver dessa forma. Né? pois é. E até quando se está por exemplo, né? Se uma mulher trans ela entra no ônibus, ela vai ser olhada, né? De cima a baixo, independente da hora, se é da noite, se é de dia. E também tem essas questões, assim, até para, por exemplo, né? Também falam muito sobre a aceitação na igreja. Então, hum, tem pessoas LGBTs que acabam lutando para estarem dentro desses espaços, porque, né, pela fé que tem, pela trajetória que tem de vida, às vezes lutam para continuarem naquele lugar. E também é um lugar que, de fato, não se aceita de jeito nenhum. Então, são espaços perigosos que existem, né, na sociedade para as pessoas LGBTs. Isso é muito problemático e é muito interessante que a gente perceba isso, né, enquanto sociedade, principalmente os jovens, né, que percebam que há lugares e lugares. Você não pode dizer a uma pessoa LGBT que ela pode livremente ser quem ela é, que é mimimi e toda essa coisa de homofobia, que isso não existe, que as pessoas não sofrem violência, né? Então é muito complexo, assim. Eu tinha um amigo que ele é gay, né? E ele tinha cabelo muito grande, assim. Então, mesmo sendo um homem cis e usando roupas, né, de homem cis, ele ainda assim, por ter um cabelo grande, era sempre rechaçado na rua toda vez, ficavam soltando piada, ficava perguntando a menina. E, tipo assim, ele não conseguia responder, né, por isso, por diversas outras violências que deve ter vivido, e eu acabava respondendo no lugar. Uma vez ele visitou minha escola e, tipo assim, todo mundo na escola parou. Então, hoje em dia, acho que é um pouco diferente a aceitação dos jovens em relação à população LGBT, mas há poucos anos atrás já era um pouco diferente, né? Tinha muito esse preconceito, assim. Então, até só externamente, você não precisa nem falar que você é, mas externamente já tem essa questão. Eu acho que esse negócio do cabelo também é muito comum desde muito novo, né? Principalmente meninos, assim, ter esse comportamento, assim, completamente heteronormativo e de macho alfa. Então, acho que tipo, todo mundo já comentou que antes mesmo de eu saber a minha sexualidade, você quer pensar nisso. E tinha uma cobrança de você não pode andar assim. Uhum. Eu lembro acho que foi até uma pessoa que participou de um dos debates, uma pessoa da plateia falou que quando eu tava em casa, uma vez tava assistindo TV, e tipo, criança assim, tava acho que sentado de alguma forma e levou um tapa do pai, porque tava sentado como uma menina. E foi a primeira vez que ele ouviu, acho que chamou ele de viado, alguma coisa assim. Foi a primeira vez que ele ouviu uma coisa e ele não sabia nem o que era, sabe? Então ele, tipo, desde pequeno já é induzido a acreditar que ele tá fazendo errado, sendo que ele nem sabe, assim, sabe? Tipo, ele quer se você agir dessa forma, a sua sexualidade vai ser essa. E que é uma coisa realmente assim, tipo, de, sabe? Também tem essa, na própria comunidade, né? Tem essa coisa que muita gente não sabe a diferença entre expressão de gênero e sexualidade. E de que, até no filme mesmo, né? Quando tem aquela parte do pastor, que ele é das mulheres e começa a falar sobre homossexualidade é crime e tal, ela fala, por que você tá olhando pra mim se eu sou hétero? Né? E nem ele sabia exatamente. Sim. Ele só viu aquela mulher e falou, não sei o que ela. Qual que é a sexualidade dela, qual que é o gênero dela, mas tá falando aqui na Bíblia que é errado, sendo que ele nem sabe, parece que nem sabia o discurso mesmo que ele tava fazendo. Enfim, né? Então, De preconceito sobre a religião é muito complicado, né? Principalmente de crianças LGBTs que nascem em famílias
extremamente religiosas. Eu conheço casos de pessoas que já foram exorcizadas, assim, sabe? Tipo, aqui em Recife, sabe? 5 anos atrás. Coisas que não é distante, sabe? Então, assim, coisas Uhum, de ir na cama, amarrar, chamar pastor, fazer situações, assim. Já conheço sim. casos de mães que prenderam com algema dentro de casa a filha para ela não poder sair de casa depois de descobrir que a pessoa era LGBT. Assim, realmente é meio complicado esse link da religião com a questão de sexualidade, orientação sexual e afins, né? Pois é. E a religião ainda entra muito. Nem pessoas religiosas elas já projetam esse discurso, né, na cabeça e não aceitam os próprios filhos, expulsam eles de casa. E tem até uma discussão no filme sobre a forma como ele estava querendo se vestir. Eu também não lembro o nome dele. Mas ele queria. Tipo, pareceu que teve uma discussão, né, no, na ocupação deles que era sobre ter pessoas idosas, né, pessoas mais velhas dentro dessa ocupação que não estavam aceitando a forma como ele queria se vestir. E ela falou em relação à questão do respeito, né? Tipo, você tem que também saber estar nesses espaços. Ele falou assim, mas eu tenho que vestir do jeito que eu quero me vestir, sabe? Se eu quero usar um short curto, um top, enfim, eu tenho que, sabe? Então, acho que essa discussão também entra nisso. Essas pessoas são expulsas e também, até nos lugares que as acolhem, às vezes não é acolhido completamente, né? Isso muito por causa dessa questão da religião. Então, é sempre muito complexo. Eu acho que também entra nas coisas que eu sempre falo do Foucault de vigiar e punir, né? Que às vezes Uhum. não é da minha conta a vida daquela pessoa, mas eu vou ficar, sabe, opinando sobre, olhando, comentando sobre coisas que às vezes até aquela pessoa mesmo não acredita, assim. Tanto que a gente é um dos países mais transfóbicos que tem, é mais violento com mulheres trans, mas também é o que mais consome pornografia trans. Então, assim, sabe? E quem são essas pessoas que estão consumindo pornografia trans? São as mesmas que fazem esse discurso de extrema direita, de que é errado, de que, sabe, que é completamente homofóbico. Então, acho que além dessa violência, assim, escancarada, tem uma hipocrisia muito grande, assim, de realmente, né, aquela pessoa realmente, ela só foi instruída daquele jeito, que é assim que ela tem que ser. E ela também, acho que, né, de oprimir as outras pessoas, assim, aquela coisa que ficou oprimida nela, ela vai oprimir nos outros também pra, enfim, acho que lidar com Eu acho que a também vida. vai a questão do debate de pautas, né? Tipo assim, sobre a questão do feminismo com a questão das mulheres trans, assim. Então, entra em espaços absurdos, assim. Eu teve uma situação que aconteceu com uma colega minha em sala de aula que uma professora que ela é de extrema esquerda, ela é feminista, onde uma aluna que é do curso de exatas, né, que não vem ao caso, né, e foi puxar questões de biologia para discutir em sala de aula sobre a questão da transexualidade. E minha amiga foi debater com ela, dizer que isso era um pensamento, né, retrógrado, dentro da academia não era para citar com esse tipo de fala, toda essa questão, e a professora simplesmente quis silenciar a minha amiga trans enquanto, né, enquanto vivência dela toda, porque ela disse que Uhum. a menina, enquanto mulher, ela tinha direito de ter a fala dela. Ela, né, então, assim, ela tinha que ter esse pensamento dela porque era um direito dela. Aí acontece. E acho que essa coisa de a gente tem direito de expressar nossa opinião, mas até que ponto que a opinião é o direito? Porque também é o seu direito machucar outras pessoas, né? Ferir outras pessoas, assim. Quando sua opinião fere a identidade de outra pessoa, não é uma opinião, né? É uma agressão, assim. É. E quando isso vem num espaço, é um espaço educativo, né? Dentro da universidade, você está ensinando para outras pessoas, você está debatendo com outras pessoas, e você não sabe como as outras pessoas vão reagir, vão, né, absorver aquilo. Então, isso já incita também um outro discurso de uma outra pessoa que pode gerar uma violência. Então, enquanto professora, você tem que se manter entendendo as subjetividades dos seus alunos. Você não pode impor à pessoa o que você acha. E ainda colocar a Sobre ciência, a é, biologia no meio.
É porque, assim, a gente acredita que ali na academia, onde a gente está, geralmente debatendo esse tipo de pauta, onde a gente sempre está ali com, né, com movimentos, com palestras, com oficinas, onde muita informação sobre isso, diferente, né, de uma rua lá de São Paulo, tudinho. A gente tá dentro da academia, a gente tá todo dia a gente vê esse tipo de pauta e você vê esse tipo de situação acontecer. Então, ali deixa de se tornar um ambiente seguro, né? A partir do momento em que uma pessoa ela simplesmente quer falar algo que lhe vem à mente, né? Que lhe cabe e ela tem total direito, porque simplesmente porque a pauta da pessoa que está já, né, gerindo a sala assim é, é compreensível. Então, se para mim tá tudo bem, então você tem que aceitar. Então ali deixa de ser. Sou autoridade aqui, né? É. E acho que outra coisa que também tem muito na comunidade LGBT, e também é tratada acho que no filme, é sobre a importância da rede de apoio, né? Que até Daphne estava comentando sobre o amigo dela, Marcos falou agora também. Que acho que acredito que por essa repressão da família, às vezes, muitas vezes, né? E de a família, seus próprios pais não te acolherem, todo mundo precisa de acolhimento de alguma forma. Você precisa achar um, né, que vai te apoiar. E acho que uma rede de apoio não necessariamente precisa ser sua família, né? São pessoas ali que vão se identificar com você e que de alguma forma vai ser também sua família, né? Sua rede de apoio. Uhum. E acho que isso também é muito comentado sobre os coletivos, né? Então, coletivos LGBTs, não só LGBTs, assim, né? Mas coletivos gerais, assim, eles vêm com essa ideia de, acho que, trazer um apoio que não vem tanto da família quanto do governo mesmo, né? Das políticas públicas, assim, então, de reivindicar direitos que deveriam ser de todo mundo. E acho que o tema central do próprio documentário é muito sobre essa conexão entre esses vários coletivos, né? Essas várias redes de apoio, de resistência. E aí a pergunta, né, trazendo mais para a realidade aqui de Recife, é se, na sua opinião, tem diálogo entre esses movimentos aqui em Recife, assim, não só necessariamente LGBT, mas sociais no geral, que é falar sobre o filme, né? Então, sobre movimentos indígenas, movimento movimento LGBT. Olha, eu acredito que existe uma tentativa, né, assim, de união. Mas como acontece também no próprio filme, né, esses embates acabam afastando um pouco, assim, eu não concordo com você, então acho que você não entende do que eu tô falando, então tem esse distanciamento, né? E, assim, eu acredito que em Recife a gente poderia ser um pouco mais ativo, né? Geralmente esses embates são muito mais teóricos, ficam muito mais na internet, muitas vezes, e a gente poderia ampliar isso, né, para lugares físicos, né, para a gente tentar estar em comunhão, assim. Mas é isso, né? Eu acho que a questão do capitalismo em si já é uma grande barreira nessa união entre os movimentos, assim. A questão do trabalho, né, do horário de trabalho, muitas pessoas não conseguem, né, estar juntas, né, para discutir, para poder reivindicar pautas, etc. Então, acabam ficando na mão de poucas pessoas, né? Então, centraliza muito, geralmente. Eu acho que a questão de políticas públicas, né, voltado para esse público, geralmente eu acho que falta em diversos momentos, assim, de segurança, de trabalho, saúde, tudo falta aqui em Pernambuco. Tá avançando, tá avançando, mas assim, falta muita coisa ainda a ser construída, falta se tornar realmente um espaço seguro para todos os tipos de pessoa. Então, falta muito ainda para a gente conseguir, né, normalizar algo. Então, ter bastante de luta assim, para que algo seja realmente efetivo, né, para nossa sociedade, enquanto nós, pessoas LGBTQ+. E, tipo assim, na cidade onde eu moro, né, aqui em Paulista, a prefeitura, ela lançou um projeto de secretaria para atendimento às pessoas LGBTs, né? Então, tem uma seção exclusiva na parte da saúde para atendimento. Então, só esse ano, 2025, que inaugurou, né? Mas aí garante o acesso. Mas e realmente a permanência dessas pessoas nesses tratamentos, né? Como é que essas pessoas vão ser tratadas lá? Então,
será que teve um preparo da equipe para isso? Então, isso também distancia essas pessoas, né? Acabam que os coletivos acabam reivindicando, mas na hora de fiscalizar pode ser que não tenha essa fiscalização, pode ser que as pessoas não estejam preparadas para poder lidar com aquilo. Então é sempre muito complexo mesmo essa questão. Eu acho que. Pode falar. Não, pode falar. Fora a questão de sexualidade e gênero, também tem a questão de raça, né? Então, É. muita, muita política pública também em relação à questão de raça precisa evoluir, assim. Pernambuco é um dos, também Recife, que é onde a gente mais vê acontecer casos assim, né, de preconceito. E até mesmo além de políticas públicas, também a verba de trabalho destinada, né, de dinheiro público para essas causas. A gente vê diversas vezes em eventos assim que tem aqui pela prefeitura e coisas e tal, a gente não vê muitos artistas negros assim sendo colocados assim. Então é uma pauta que deve ser realmente levantada porque, né, é artista também e tal. Precisa de uma evolução muito hard ainda. Acho que até não são festivais, assim, mas eventos gerais, que são eventos sociais ou que tem uma área destinada à questão social. Uma coisa que também é muito criticada é que muitas pessoas não são pagas, né? Então, você vai fazer o tema é sobre enfim, público LGBT, assim. Então, você vai disponibilizar uma voz para aquela pessoa, um espaço, né, um palco, no caso dos cantores, assim. Mas o financiamento, ele vai vir, sabe? Ele vai receber, que nem os outros artistas que também estão ali, como se, tipo, a gente deu aqui um espaço para vocês, então seja grato por isso, assim. Se você vai ter o que comer, se você vai ter, sabe, como pagar aluguel e tal, esse é problema seu. Eu tô te dando aqui um espaço e seja grato por isso. Acho que também a questão de políticas públicas muitas vezes é isso, né? Então, tipo, tem um ambulatório LGBT. Beleza, mas como é que é o tratamento, sabe? Essa é a terapia, como é que é os profissionais que estão acompanhando. Eu acho que também às vezes tem muitos. Quando a gente fala sobre direitos básicos também, eu acho que é uma discussão muito ampla, porque tem muita gente que assume que direito básico é você ter o que comer, você ter onde dormir e acabou, assim. E, tipo, ninguém sobrevive assim, sabe? Mas não é a vida, assim. Todo mundo tem que ter um espaço de lazer, todo mundo tem que ter saúde básica, e saúde já é uma coisa super extensa, assim, não é só um médico clínico geral, sabe? Ou em caso de emergência. Não, assim, é ter sabe, realmente a rotina, assim. Sim. E aqui também, por exemplo, em questão de ginecologista, a comunidade LGBT tem muito problema com isso, assim, né? Tem muitos assuntos que são tabus, mas que acontecem até questão de uso de preservativo, de ST e tal, que é sempre essa coisa de culpar as vítimas e de colocar que você não se cuidou, você não fez isso, você é uma vergonha, e de atrelar isso à sexualidade da pessoa, assim, sabe? Sim. Então acho que tem uma preparação também dos profissionais de acolher aquela pessoa, sabe? De, sabe, entender que sabe, Tem tipo, realmente. Pode falar. ter realmente uma preocupação, né? Então que aquela pessoa, às vezes, ela não tá ocupando aquele espaço que ela tem direito, né, do ambulatório, não é só uma questão de ir lá, sabe? Ela vai enfrentar uma violência quando vai chegar lá, sabe? Ela sabe que vai, ela sempre enfrenta. Então acho que tem que realmente ser algo muito mais, acho que realmente uma base, assim. Mas enfim, das perguntas que tem também, eu ia falar um pouco sobre essa questão do filme que ele retrata a relação da aceitação social e a busca por expressão cultural dentro de uma sociedade que é predominantemente heteronormativa. Então, lá que a gente estava vendo, né, no espaço público, assim, né, simplesmente estarem vestidos desse jeito, já tinham um embate ali, mas a performar a questão cultural, as músicas e tal. Eu perguntar como que em Recife vocês veem isso, assim, né, a questão o carnaval tá vindo também, a gente vê, né, na line-up, a gente tá vendo vários artistas LGBTs, assim, né, então, como é que você acha que funciona essa dinâmica, assim, se é a questão cultural, vocês acham que é o ano todo, se são eventos específicos, se você vê, assim, tanto
próprio governo quanto classes menores, assim. Uhum. Proteção, esse apoio, assim, né? Essa expressão Sim. cultural, de gênero, ela é... Como funciona aqui em Recife? É, Quer- Ah, é, questão da expressão cultural, né? A gente vê que aqui em Recife muitas pessoas LGBT são rejeitadas por suas famílias, o que pode levar tipo, a uma saúde mental muito desvalorizada, né? Então, esse, essa inclusão nesses meios, nesses espaços, para além de como artista, também serve para a população, né? Para a gente ver que realmente está sendo colocado ali, posto numa sociedade que realmente, como você falou, é heteronormativa. Então, isso não causa. Isso é um efeito borboleta, a gente pode dizer, né? São pequenas causas que a gente vê que realmente vai ter uma mudança efetiva quando a gente vê nossos pais, que são religiosos, tios, avós, comentar sobre artistas específicos que são da causa, que lutam por ela e estão ali conhecendo. A gente pode falar agora atualmente da Lineker, né, que vem aí estourando, fazendo sucesso. E a gente vê aqui na comunidade, a gente vê tocando o álbum, vê as pessoas conhecendo o artista, falando muito bem da sua trajetória. Então, isso é uma causa, assim, que é como eu falei, borboleta, a gente vê pequenas ações que refletem muito positivamente na nossa sociedade. Mesmo sendo em pequenas quantidades, a passos muito lentos, né? Mas a gente percebe realmente essa evolução. De fato, esse acesso que a gente está tendo a muitos artistas LGBT, principalmente pessoas que talvez não tivessem acesso a essas pessoas antes, elas entendem, né? Talvez tenham um afeto maior para essas pessoas e aceitem muito mais a causa e tendem a repensar seus preconceitos. Então, a cena de Recife é muito nichada, assim, em relação a investir na população LGBT em relação a questões culturais e tal, artísticas. Eu acredito que tem bairros específicos que são tem muito mais desses eventos, né? Por exemplo, principalmente na Várzea, né? Que é próximo à universidade também, onde essas pessoas também vivem muito mais, né? Que elas moram, elas acabam estando muito mais nesses espaços, então tem muito mais essa aceitação em relação a outros lugares. Mas tem crescido bastante isso, né? A prefeitura também acaba investindo, né, nesses projetos culturais, né, LGBTs, etc. Então, acaba que tendo políticas públicas que fazem essas pessoas estarem na direção desses projetos, né? Fazendo esses projetos também abre espaço para outras pessoas estarem ali. Mas ainda assim é muito difícil. Mas Teve aquele. Desculpa. Rapidinho. Teve o Afroito, né? Que ele é um artista daqui de Pernambuco. Ele. Eu não lembro do ano passado. Ele estava falando sobre isso, de que ele não teve espaço no line-up do carnaval. Então, queria muito estar, mas não teve esse espaço. Então, foi isso. Ele fez até uma campanha, assim, mas acabou que não deu certo. Então, é a passos lentos, muitas vezes. Chegam algumas pessoas, mas as outras ainda ficam para trás. Isso é complicado. como o Daphne falou, né, a questão dos espaços também, quais espaços de Recife são aceitáveis para esse tipo de pessoa, sabe? A gente vê, assim, muito aqui pro lado de Recife, mas, assim, em Olinda. Olinda a gente não vê, sabe, ações sobre, tipo, principalmente pelo governo também, que tá, né, gerando Olinda atualmente. Então, assim, é algo que precisa ser observado, assim, com uma lupa mesmo, porque Carnaval tá aí, é como foi falado, e a lá. E os artistas negros de Olinda? E os artistas LGBTs de Olinda? E aí, qual o espaço que Olinda dá para as pessoas, sabe? Sim. Pernambuco vai além de Recife também, e a gente às vezes foca muito aqui em Recife e esquece que os outros bairros também são muito precarizados em relação a esse tipo de assuntos, né? Eu acho que também essa questão da identificação, assim, dos artistas que estão sendo convidados, às vezes a gente acaba não vendo quão importante aquilo é, né? Quando teve o Coquetel Molotov aqui em Recife, sempre é Recife, né? Aqui na FE, acho que foi a Júlia Costa que estava falando, e quando ela fala sobre... Ela é uma mulher negra, eu não sei qual a sexualidade dela, mas ela fala que quando ela tá falando sobre ela ocupar esse espaço, ela tá falando sobre mulheres negras ocuparem só o palco.
É sobre a equipe dela também ser composta por mulheres negras, é sobre a fotografia, a produção, a direção, sabe? Toda a equipe, assim, do evento em geral também ser ocupada por essas pessoas. Tanto que a line desse evento, né, faz que 70% composto por mulheres. E assim, o que foi comentado muito é que as pessoas que estavam nesse evento se sentiram seguras, assim, sabe? É uma energia diferente, assim. Então, você tem artistas que você se identifica, o público também vai ser diferente. Vão ser pessoas que se identificam com aqueles artistas, que sabem o que ele representa, qual a importância dele. E assim, né, tendo as pessoas ali, você também sabe que caso aconteça alguma situação, tem uma probabilidade maior de alguém te ajudar, sabe? De não fazerem nada contra você, porque exatamente as pessoas que estão ali, elas sabem o porquê aquilo é errado. E também eu acho que até na questão de artistas LGBTs, no geral, assim, ocuparem espaços e terem públicos não necessariamente era o convencional ou esperado, também é muito importante, né? Da Pablo Vittar, por exemplo, que tá falando. Que são várias músicas muito antigas, assim, que realmente, assim, era um público dos seus pais ouvindo, assim, muita gente hétera que ouve essa música. E aí viu um artista LGBT ressignificar essas músicas e ter feito o sucesso que fez também, várias pessoas, assim, sabe, que vão aprendendo que acho que também tira esse abismo, assim, que tem de que você é tão diferente do outro. Acho que muitas vezes essa punição que tem é de você não querer ter semelhança com aquela pessoa ou não ver a semelhança que você tem com aquela pessoa, né? Então, quando você vê um artista drag, né, um homem gay drag, performando aquelas músicas com aquele sentimentalismo, sendo nordestino, tem um outro significado, sabe? É diferente quando você vê isso, assim. Então, acho que é o início ali, né, de você ver, assim, que pelo menos você não é tão diferente, ou que, né, não é essa demonização que tem as pessoas LGBT, assim. Aí também se fala muito também do preconceito dentro do próprio, né, grupo LGBT, né? Quando a gente fala de artistas assim, a gente fala também um pouco da Glória Groove, onde ela veio aí com esse álbum de pagode aí e diversas pessoas, né, que deviam apoiá-la, são as que mais apoiam ela. Então, assim, e ela vem construindo o espaço dela dentro dos espaços heteronormativos. Às vezes a gente ouve mais a Glória Groove do que pessoas, outros artistas que não são, né, da causa. Né? Diversas vezes eu já passei assim de estar ouvindo de alguém coloca tal artista, coloca tal música. Ter isso naturalizado, né, socialmente, realmente é um grande passo. E ver na festa de família tá tocando uma artista LGBT, né? Isso é diferente antigamente, né? Antigamente assim, né? Há poucos anos atrás isso não era tão comum. Sim. E eu acho que essa coisa que o Marco falou, né, sobre preconceito entre a própria comunidade LGBT é algo que realmente, assim, não acho que tem uma justificativa, sabe? Tipo, uma coisa é você ter desinformação, né, alienação e tal, você ter crescido dessa forma. Outra coisa é você saber, você ter tido esse processo de aprender, você saber, sabe, tá, uma pessoa que ocupou o mesmo espaço que você, e você não parar pra pensar, sabe, até que ponto que, sabe, que de fato, sei lá, aquela pessoa não merece não merece reivindicar aquilo que ela tá reivindicando, né? Sim. Então, tem essa competição, assim, eu acho que só descentraliza essa causa, né? A gente tem vários direitos básicos que a gente acha que, sabe, vai ter para sempre porque cresceu desse jeito, ou que não lembra mais quando foi reivindicado, mas que constantemente estão sendo tirados, assim, tem várias coisas que aconteceram na cenário político. A gente achava que não ia acontecer, assim, que era o limite, e tá acontecendo. Então, acho que se a gente não, pelo menos, apoiar o outro, assim, né, não se centralizar, criar uma base forte, nunca vai conquistar mais nada. Eu vou colocar mais uma vez a culpa no capitalismo, né? Porque, assim, quando a sociedade capitalista vai se construindo ao longo da história, a gente, assim, né? A gente, de modo geral, agora, mas a ideia principal era justamente essa questão da competição, da individualidade. Isso aqui é meu, eu sou melhor do que você. Então, isso é colocado na nossa educação, na nossa socialização enquanto sociedade, né? Desde pequenos. Então, a gente é colocado na cabeça que se não for com a gente, é melhor ser com o outro, né? Então, acaba que, tipo assim, então tô seguro aqui, eu preciso apontar para ninguém olhar para mim.
sabe? Eu preciso que aquela pessoa esteja num lugar mais rebaixado do que eu, para que eu não seja aquela pessoa. É que nem os ricos, eu preciso estar no topo, mas as pessoas precisam estar me servindo ali. Então, eu acredito que tem essa relação também de ter uma pessoa acima da outra, né? Então, existe sempre essa questão de, tipo assim, a gente se desapegar completamente da do nosso sentido de comunidade, né? Que foi assim que a gente sobreviveu ao longo da história. E tentar individualizar muito as nossas questões. A solidariedade, né, entre as pessoas, ela é uma coisa muito esquecida. Até na própria educação isso não é tratado. Então a gente sempre pensa no nosso e nunca no do outro. Então não tem essa questão da compaixão, da empatia, da solidariedade. Eu acho que isso é socialmente. E com certeza vai afetar os grupos LGBT, a comunidade negra, a comunidade indígena. A comunidade indígena acho que um pouco menos, porque assim, a cultura deles já é de uma comunidade, né? Eles já vivem juntos assim na aldeia. Então tem esse senso de comunidade muito mais forte do que a população não indígena. Então, essa questão do capitalismo, eu acho que se apresenta muito nessa questão, por exemplo. Eu acho que também até para essa luta dessas pautas sociais, assim, como é que uma pessoa vai lutar por essas... Como é que você vai lutar por uma comunidade inteira quando você não consegue conquistar, tipo, O básico. ela tem que lutar por um, né? Então, escala 6 por 1, por exemplo, uma pessoa Sim. escala 6 por 1 vai ter tempo de, sabe, ir para protesto, ir para coletivos, disponibilizar um tempo, assim, que não tem nem para ele, assim, sabe? De você tem que pegar ônibus, tem que fazer comida, tem que trabalhar. Então, e ainda por cima tem que correr atrás, sabe? Acho que é muita coisa assim. Eu acho que é essa a importância de você não só remunerar-se, né? Mas questão do emprego mesmo, assim. As pessoas empregarem pessoas LGBTs para lidarem com causas LGBTs. Assim, a Erika Hilton, por exemplo. Assim, acho que realmente assim, fazia muito tempo que eu não ouvia falar de um político que tivesse a importância. Acho que nunca teve, na verdade, um político que tá tendo a importância que ela tem. E acho que ela mostra o quê? Que ela, com uma mulher trans, que claro que a comunidade LGBT vai ter, acho que uma identificação muito mais forte com ela, mas que ela não tá lutando só pela comunidade LGBT, ela tá lutando por direitos básicos de todos, assim, sabe? Teve várias notícias de vários cenários políticos que quem tomou a frente, quem foi atrás, quem tá buscando reivindicar direitos são ela, sabe? Inclusive de muitas pessoas que não respeitam ela, assim, sabe? E ela não vê, ela entende que as pessoas, né, tem essa situação, mas que ela entende que tem um bem maior ali, né? É um objetivo principal que ela, sabe, acho que sabe mesmo muito bem exatamente o espaço que ela, acho que o tempo que ela vai demandar, as áreas que ela vai falar. Ela veio, inclusive, pra né, nas eleições, assim, acho que eu acho muito interessante. E é isso, assim. Essa questão da importância, né, da Hilton, de pessoas trans nesses espaços é muito importante. Aqui também a gente tem a Robin Once, né, que é a deputada, e ela é, além de ser quem ela é, ela também foi a primeira estudante trans já formada em Direito aqui, né, na FDR, na Faculdade de Direito do Recife. Ela vem aí também levantando diversas pautas e lutando, assim, então valorizar também, né, as daqui que estão aqui fazendo o nosso para tentar mudar algo. A gente está chegando já no final, acho que faltam uns 5, 10 minutos assim, para dar uma hora mais ou menos de sessão. Mas eu ia perguntar para vocês, assim, se vocês têm não necessariamente precisa ser uma vivência pessoal, assim, né? Mas sabe, de alguma história, vocês contaram algumas, né? De alguns parentes ou de notícias, assim, de coisas do cenário atual que vocês identificaram no filme. Esse filme ele já foi produzido faz uns anos, assim, acho que dá. Quando você assiste o filme, você consegue lembrar, assim, exatamente mais ou menos que momento que se passa, assim, né? Acho que de algumas referências que tem, assim. Acho que tem uma pegada meio até de, às vezes, eu tá assistindo e lembra alguns debates que tinha no Facebook, por exemplo, não sei porquê. Mas, assim, se teve, sabe, algum momento assim, que lembrou desse filme, algo do tipo.
Tem, assim, tem muitos, né? Porque como a gente tem muita acesso à informação atualmente, então a gente tem acesso também a muitas notícias ruins, principalmente sobre isso. Até a questão da nova organização da Meta, né? Que vai permitir que pessoas trans estejam atreladas a doenças mentais, né? Que então a transexualidade esteja atrelada a uma patologia. Isso já também é uma questão que a gente está enfrentando, né, atualmente. Então, espero que o nosso Supremo Tribunal Federal não permita que o Instagram esteja ativo, né, se isso passar realmente a vingar. Mas tem uma menina que eu sigo, né, que é a Ela Santa Fé, que ela até é uma artista, ela é blogueira, enfim, e ela é uma mulher cis, mas ela tem vivido alguns casos de transfobia, por ela justamente não estar no padrão da mulher brasileira, enfim, ela tem um peito menor, né? Então, por ela ser careca, tem um peito menor, as pessoas têm associado ela a uma mulher trans, então ela tem sofrido muita violência, né? Então ela já tá pensando em colocar silicone para poder cessar isso. Então, como também, mesmo você não sendo, mas se você não faz parte daquele modelo, você vai ser violentado também, né? É, também tem, muitas vezes na rua, né, no ônibus principalmente, e até conversando na família, né, a gente acaba sempre tendo que tentar convencer as pessoas a não olharem para pessoas trans como, né, doentes, como é muito complexo assim, porque acaba que a gente normaliza, né, essas situações e isso vira cotidiano, aí às vezes deixa passar. Mas aí é sempre isso, tem sempre um abismo, né, entre as pessoas entenderem as outras pessoas LGBTs e deixarem elas viverem como todo mundo, sabe? É muito complexo. Teve, assim, não foi recentemente, mas eu participei uma vez eu era da Igreja Católica e tem um encontro de jovens com Cristo. E teve uma reunião, né, durante o evento, e teve uma palestrante lá de uma igreja que não vem ao caso, e ela falou sobre como a gente precisa escolher a Deus e o caminho certo de Deus, e etc, etc, etc. E ela citou, né, as pessoas trans que a gente deveria escolher seguir o caminho de Deus, não ir ao contrário, né? Aí eu pedi a palavra, né, no momento e falei assim que aí perguntei a ela se ela achava que pessoas trans eram pessoas trans por escolha. Então, você escolhia se você nascia com o gênero feminino, você não se identifica e você transiciona, você escolheu aquilo. E ela falou que sim. E eu perguntei em relação às crianças, né? As crianças trans que acabam transicionando muito cedo. Como é que uma criança escolheria, né, isso? De onde é que vem esse desejo? Aí ela não conseguiu responder e encerrou a palestra no momento. Então, assim, foi um momento que eu fiquei muito nervosa, né? Porque, assim, é muito complexo você estar nesse ambiente e questionar essas coisas, mas são coisas que a gente precisa fazer, né? Mas que ainda assim, há tanto tempo atrás, ainda é um discurso, é uma ideia que muitas pessoas reproduzem e têm na cabeça ainda, até hoje. Para além também desses espaços religiosos que também tem dentro da nossa própria casa, né? Onde diversos comentários são. E assim, a gente tem que debater diversas vezes. Principalmente quando eu trago assim alguns dos meus amigos, amigas que são assim, né, mais afeminados ou são mulheres ou homens trans. Eu fico batendo muito na tecla porque a gente tem realmente parentes que são idosos e tem realmente um preconceito já velado assim por causa de momentos que viveram. Mas assim, pelo menos assim na minha casa, né, eu consigo conversar, tem esse momento empático onde tem essa troca e a gente consegue, né, tá pontuando que alguns assuntos são para serem mudados e aqui em casa, pelo menos eu vejo uma mudança na cabeça, assim. Um exemplo é Uhum, meu próprio padrasto, assim, logo antes de eu me assumir, ele era bem preconceituoso, assim, ele realmente fazia chacota, ele tinha uhum, diversos comentários, assim, e após eu me assumir, ele mudou completamente, ele me escuta, ele, né, é aliado da causa, ele tá aí,
me defende, me ajuda. Então, é sobre a gente também saber que nossos meios também precisam ser mudados, né? Para além desses espaços religiosos também. É isso. Então, gente, agora sim, acho que já tá chegando o final da live. Eu queria saber se vocês têm alguma consideração final, alguma coisa pra falar. Não? Então, Não, só reforçar mesmo a importância do projeto, né? Do teu trabalho também, de todos esses documentários, dos curtas, dos filmes que vocês estão, né, exibindo para as pessoas, o quanto isso é importante. Porque a gente tem que achar diversos meios para poder tentar é, ampliar a educação na sociedade. Então, é um projeto muito massa e trazer esses temas é importante mesmo para a sociedade, para a gente tentar evoluir e não só ficar no raso das discussões, né, mas tentar sensibilizar mais. É, acho que até essa dinâmica de ter vários circuitos no projeto, né? Então tem o circuito escola, que acontece na escola, circuito praça, Sim, cinema gratuito, assim, tá na praça ali, passa pra assistir, circuito é. na universidade. Eu acho que é uma forma de tentar, né, abranger o maior número de pessoas possível, assim. Sim. também para além, né? Tipo assim, esse filme ele é de extremamente importância assim, para que a gente possa estar construindo esse tipo de debate, né? Para que os espaços tenham mais inclusões e que a gente também saiba, né, se moldar a sociedade, porque também vale também a partir da gente também saber ouvir e ver a luta de outras pessoas e, né, poder perpassar essas atividades e essas falas deles, porque são extremamente importantes para a nossa sociedade. Gente, é isso. Queria agradecer por terem participado. Caso alguém queira assistir os filmes e não tenha assistido ainda, consegue assistir. É só entrar no Instagram da MPC, ali na bio vai ter o link. Aí você acessa o link ali e consegue ver qualquer um dos filmes do catálogo. Aproveita que só vai ficar até janeiro. @MPC Filmes no Instagram. E é isso, assim. Obrigada por terem participado. Foi um prazer conversar com vocês. Tá certo. Tchau, tchau. Tchau, obrigada, beijo. Beijo.